Delegados aposentados da Polícia Federal enviaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma notícia-crime, em que pedem a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e contra o delegado Fábio Schorn, da Polícia Federal, por supostos crimes de abuso de autoridade. Era esperada essa atitude, Tiago? Sim, Marcelo, era esperada. Aliás, veio antes tarde do que nunca, né? Veio no momento oportuno, nada a ver com as eleições, né? Não estou dizendo que é esse o sentido, mas nós, pelo menos 12 meses atrás, a gente já tem visto várias ações como essas, arbitrárias, do Alexandre de Moraes, que esse caso reflete aí o caso dos empresários do grupo WhatsApp, apoiadores de Bolsonaro, que tiveram as mensagens vazadas por jornalista do Metrópolis e tiveram, dias depois, a visita da Polícia Federal nas suas residências, né? Tiveram suas casas invadidas. O Luciano Hang, empresário da Van, principal apoiador de Bolsonaro, o que tem mais números, mais expressividade, mais participação nas redes sociais, teve as suas redes suspensas, né? Ele está sendo censurado de emitir as suas opiniões, inclusive de prestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Que ele não deixa isso escondido, ele é mais claro do que água, né? Transparece todo o apoio a Bolsonaro, como a gente vê, e não só agora, inclusive na outra eleição, ele já declarava apoio a Bolsonaro. Então, se esperava, né, que isso viesse de outras entidades. A gente tem a OAB, a gente tem o Senado Federal, que tem um papel importantíssimo, constitucionalmente falando, de equilibrar, né, os poderes, de equalizar quando o Supremo está pendendo mais para um lado do que para o outro, ou quando algum ministro está tomando decisões monocráticas fora do que diz as quatro linhas, fora do que prega a Constituição, e dessas entidades, claramente a gente não esperaria isso, né? Então é preciso esses 131, né, delegados agirem, está lá no nosso GC, 131 delegados aposentados agirem para que alguma posição ocorra nesse caso, porque é claro, é óbvio que é um abuso de autoridade. Num período eleitoral, esse mesmo ministro é elevado a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele que vai coordenar as eleições, um ato monocrático onde o juiz investiga, apura, manda a Polícia Federal, vai julgar o caso, enfim. É um escárnio à população brasileira e finalmente veio uma decisão. Vamos agora esperar os próximos passos, né? Vamos ver se o Augusto Aras vai acatar ou não essa denúncia desses 131 delegados aposentados, que, diga-se de passagem tem coragem, viu? Vinícius, o pedido tem sustentação? Com certeza, Marcelo. A gente veio durante o ano todo tantas associações de jornalistas, de advogados e entre outros, reclamando de supostos ataques à democracia do próprio presidente. Em alguns momentos, em algumas das falas que ele atacou, em alguns momentos, algum jornalista deu alguma resposta mais dura, que merecia sim alguma resposta, também sim dos jornalistas e associações, mas em nenhum momento a gente viu como agora alguém reclamar ou ir atrás de abusos e algumas ações do próprio Alexandre que tomavam partido. A gente sabe que em alguns momentos essas decisões ficavam na cara que estavam tomando, de certa forma, algum partido. Em ações como essa que a gente teve dos empresários, baseada em apenas conversas do WhatsApp, por mais que as falas ali, a gente já falou em outros momentos aqui, as falas foram infelizes e não deveriam ser faladas como foram faladas, mas de certa forma eles estavam no direito deles, democrático também, em um grupo fechado, de dar a opinião deles. Em nenhum momento eles promoveram alguma ação de ir para a rua e pedir um golpe. Não, eles deram a opinião deles. Que, diga-se de passagem também, a gente não estava no grupo e a gente não sabe se foi tirado do contexto o que foi dito ali. Então, se basear nisso, tu tirar os direitos de um cidadão de se expressar nas suas redes sociais
ele tendo um público que acompanha, como é o Luciano e entre outras pessoas. A gente teve aqui o exemplo do Morongo, mas que não tem esse número de seguidores como tem o próprio Luciano Hang, que nem era para ter sido alvo dessa investigação só por estar no grupo, mas eu acho que demorou bastante coragem desses 131 delegados. Agora o que a gente espera, a gente sabe que demora, a maioria das vezes é arquivado, mas mostra que alguém também se sente incomodado com essas ações que tomam partido muitas das vezes do próprio Alexandre, e a gente vai falar daqui a pouquinho o exemplo que isso tem para fora do nosso país.